E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do Céu abençoe todos vocês e boa live para vocês. Então vamos lá, vamos começar aí. Nós peregrinos robozinhos aqui, né? Vocês aí quando passarem, ó, eu já sou robozinho. Agora a minha meta é ser hashtag esqueleto, né? Vocês hashtag robozinho e a minha meta é hashtag esqueleto. Vamos lá. INEP 2017. O que é isso, Rafael? Não entendi. Ah, meu amigo. Você não entendeu? Deixa eu explicar para você. A nossa meta ao fazer as provas objetiva e discursiva, a prova teórica, é fazer tudo para aprender a responder a prova. Quem é que responde a prova sem nem olhar? Só olhando rapidinho assim já responde. É o robozinho, meu amigo. Você quando entra aqui nas lives, nos grupos, você é o peregrino. Quando você consegue aprovar na prova, na primeira etapa da prova, você vira um robozinho, porque você já está preparado. Você está se preparando para ser um robozinho, para acertar aí as questões da prova com facilidade. Então, hashtag robozinho para vocês que estão se preparando. Eu estou me preparando agora, o meu é hashtag esqueleto. Por quê? Porque eu vou fazer a prova prática. Então, a minha lógica agora é memorizar todos aqueles pontos mais importantes ali da prova prática. Então, a gente tem 3 níveis aqui básicos de alunos, né, de participantes aqui das nossas lives, que são o peregrino, o robozinho e o esqueleto. E aí, depois eu vou inventar um para quando você estiver se preparando para a residência. Quando eu estiver me preparando para a residência, eu invento outra denominação. Já passei, já sou robozinho já, agora eu vou passar a ser esqueleto, tá? Então, vamos lá. Questão 11, já fizemos até a questão 10 ontem, e hoje vamos fazer a partir da 11 até a 20. Diz assim, questão 11. Uma mulher de 34 anos de idade, gesta 3 para 2, cesárea 2, com idade gestacional de 37 semanas e diagnóstico de placenta prévia centro-parcial. Chega à maternidade com queixa de sangramento vaginal vermelho vivo, em moderada quantidade. Ao exame físico, apresenta pressão arterial de 110 por 70, frequência cardíaca de 80, batimentos cardíacos fetais de 132, de 2 contrações em 30 segundos. O exame indicado são, letra A, coagulopatia, coagulograma. Letra B, prematuridade, amnioscopia. Letra C, acretismo placentário, ultrassonografia com Doppler. Letra D, descolamento prematuro de placenta, ultrassonografia do ventre. Então, basicamente, pode ter algumas dessas patologias aqui, pode ter alguma dessas complicações, mas você quer saber a principal complicação que pode acontecer nesse caso aqui. E aí? Pontos importantes. É uma mulher que tem placenta prévia. Qual é a principal complicação da placenta prévia? É o acretismo placentário, que é quando a placenta ela se introduz aí no miométrio, né? O acretismo placentário, resposta, letra C. Muito fácil. Pode ter prematuridade? Pode. Pode ter descolamento prematuro de placenta por placenta prévia? Mais difícil, né? O descolamento é outra hemorragia, né? Mas prematuridade, tanto o descolamento como a placenta prévia, podem gerar a prematuridade. E o acretismo placentário é a principal complicação que pode existir. Fácil de mesmo. Essa foi mamão com açúcar. Tava com saudade dessas lives, de responder questão. Vamos lá. Aqui no YouTube é mais legal. Lá no Instagram demora mais, porque eu tenho que ficar filmando e o pessoal fica dizendo, Rafael, eu não estou vendo direito a tela. Questão 12. Um homem com 28 anos de idade deu entrada em um pronto-socorro hospitalar, queixando-se de dor no quadrante inferior direito do abdômen. Quadrante inferior direito. Olha, já penso aí em alguma coisa. Irradiação para a região lombar ipsilateral, tempo de evolução de 2 dias, acompanhado de febre, disúria e diarreia. Ao exame físico, apresenta sinais de Bloomberg e Hobson. Hobson é quando você mobiliza do lado esquerdo, você sente do lado direito. Bloomberg é com a descompressão ali no lado direito. Então, sinais de apendicite, né? Foram
solicitados alguns exames complementares, cujos resultados são 22% de bastonetes, radiografia de abdômen sem alterações significativas, ultrassonografia de abdômen, cujo laudo indicou apêndice secal de 8 milímetros de diâmetro, e a observação para considerar a hipótese de apendicite, de acordo com os critérios clínicos. O cirurgião de plantão suspeitando de apendicite aguda indicou cirurgia com incisão em quadrante inferior direito. Durante o inventário cirúrgico, identificou-se o apêndice secal de aspecto normal, sem alterações macroscópicas e sem exudações periampulares. Considerando a situação, a conduta cirúrgica adequada no período intraoperatório é... Então, qual é a minha conduta cirúrgica aqui nesse período intraoperatório? Letra A, realizar a inspeção da cavidade, esperar o paciente acordar e discutir com a família a realização da apendicectomia. Rapaz, loucura, né não? Ó, deixar o cara aberto lá. Ó, eu faço a inspeção da cavidade, depois eu espero o paciente acordar e discuto com a família a realização. Loucura total, né? Não vou fazer isso aí, não. Letra B, não realizar a apendicectomia, pois não há evidência de inflamação e os riscos não justificam a remoção do apêndice. Então, a gente sabe que uma vez que eu abro, eu tenho que fazer a apendicectomia. Então, letra B está errado. Letra C, realizar a apendicectomia caso a inspeção da cavidade seja negativa para outras patologias intraabdominais. Não, tenho que realizar sim ou sim. Letra D, realizar a apendicectomia, mesmo que seja encontrada outra patologia intraabdominal, sim. Porque o que é que vai acontecer? Pode ser que esse paciente, ele, num futuro atendimento, o médico veja a cirurgia do apêndice e ele já deduza que o paciente é apendicectomizado. Então, fez a cirurgia, tem que tirar o apêndice, sim ou sim. Resposta, letra D. Mas essa daqui foi tão fácil que não dá nem vontade de ler de novo. Uma questão dessa não dá nem vontade mais de ler de novo. Então, aí, ó, nosso percentual aí, 2 questões agora fáceis. 2 questões aí já temos tranquilas. Peraí. 13. Uma mulher com 66 anos de idade foi encaminhada ao ambulatório de hematologia de um hospital geral para investigação diagnóstica de pancitopenia. Ok, pancitopenia. Em consulta, a paciente refere astenia progressiva nos últimos 3 meses e relata também que passou a apresentar, há 2 semanas, petequias e gengivorragia. Diante disso, procurou atendimento médico quando foi realizado o hemograma completo, que revelou anemia normocítica normocrômica, com baixa contagem de reticulócitos, leucopenia com diferencial normal e plaquetopenia. Então, tem tudo baixo. Tudo. Anemia, plaquetopenia, leucopenia. Tudo baixo. E tudo baixo na mesma proporção. Baixou tudo igualzinho. Um exame de hematoscopia revelou a presença de elevada porcentagem de dacriócitos. Pronto. Esse é o tipo de questão que não vai cair mais no Revalida. É uma questão que caiu uma vez só e é muito difícil que se repita essa questão, porque é um tema que não é prevalente no Revalida. O que vai dizer aqui? Essas hemácias em lágrimas, esses dacriócitos, eles vão dar o diagnóstico. Olha, pancitopenia e dacriócitos, isso vai me mostrar que é uma mielofibrose. É o diagnóstico a partir dessa hematoscopia, dos dacriócitos em sangue, eu vou ver aí que é uma mielofibrose. Pancitopenia, redução de todas as células sanguíneas com dacriócitos em sangue, mielofibrose. Fácil, fácil, muito fácil. Mas é uma questão que dificilmente você vai ver se repetir, porque é um tema, tanto esse tema, como o conjunto de temas que fazem parte dele. Então, mais fácil é cobrar leucemias, linfomas, do que mielofibrose, que foi aí uma questão fora da curva, certo? Mas, de qualquer forma, resposta letra A. E aí? Bom, se você gosta da live, não se esquece de compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você puder. Manda essa live para todos os seus grupos de WhatsApp, para os seus grupos de Telegram, para o Instagram, manda para tudo que é lado. Manda para todo mundo. Facebook, manda, compartilha. Ah, Rafael, a live vai ficar gravada? Não. Eu deixo ela aqui, a gente já faz ela ao vivo, estou gravando ela, depois eu paro, aí eu vou ter o tempo de analisar a live, ver aí todos os pontos, e depois eu publico. Se você já está assistindo lá publicada depois de um tempo, é porque ela já foi revisada e já foi publicada. Então, se alguém perguntar para você, em algum grupo, você diz para ele, ó, depois de um tempinho, ele vai publicar, não se preocupe não.
mas por enquanto, primeiro tem que ser revisada para que eu possa publicar. Então, resposta, letra A, 13, letra A, mielofibrose, pancitopenia, dacriócitos, mielofibrose. Fácil, Demé, meu amigo, fácil. Mas essa daí já foi, eu concordo que essa daí precisava de um conhecimento mais específico, não é uma das questões prevalentes que a gente estuda. Então, vou considerar ela como uma difícil. É uma questão fácil, mas eu vou considerar como grupo das difíceis. Então, 1 e 2, 11 e 12, fáceis, 13 já foi mais, necessitava de um conhecimento mais, apesar da questão ser fácil, mas necessitava de um conhecimentozinho a mais para você responder. Então, como foi uma questão fora da curva, eu vou colocar como uma questão difícil. 14. A segurança dos pacientes nos sistemas nacionais de saúde é uma importante preocupação mundial. A Organização Mundial da Saúde criou, em 2004, a Aliança Mundial pela Segurança do Paciente. No Brasil, o Ministério da Saúde instituiu, em 2013, o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Com relação a esse tema, é correto afirmar que, letra A, então, quero saber em relação ao Programa Nacional de Segurança do Paciente. Vamos ver o que ele diz aqui. Letra A cultura da segurança é uma filosofia institucional que parte do pressuposto de que a notificação de erros durante a assistência prestada aos pacientes é a condição necessária ao desenvolvimento da política pública. Letra B. Os chamados erros latentes são atos inseguros cometidos por quem está atuando em contato direto com o sistema, enquanto erros ativos são atos ou ações evitáveis dentro do sistema a partir do processo de gestão. Letra C. O sistema de notificação de incidentes da segurança do paciente, para ser efetivo, deve apresentar características como, letra A, como ser não punitivo, confidencial, independente e orientado para a solução dos problemas identificados. Letra D. A formulação de planos de segurança para o paciente durante a prestação dos serviços de saúde demanda a criação de novos instrumentos para medir a segurança em cada estabelecimento médico. Primeiro que, como a gente viu aqui, a política nacional de segurança do paciente é uma política de todo o país. Então, ela se baseia no fato de que o erro não deve ser punido, mas deve sim ser notificado. Para que o erro seja notificado, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que fazer com que o profissional ele notifique. Para que ele notifique, ele não pode ser punido e não pode ser e tem que ser confidencial, porque senão ele não vai notificar o erro. Então, o objetivo é fazer com que a gente melhore a qualidade do atendimento. Então, para que isso aconteça, tem que existir um sistema de notificação que ele tem que apresentar. Ele não ser punitivo, ele ser confidencial, independente e orientado para a solução dos problemas identificados. Essas condições são necessárias para que exista a notificação. Então, a resposta, letra C. Mas, Rafael, isso aqui não está certo, não? Em relação aos tipos de erro, erros latentes e erros ativos? Então, vamos ver aqui. Os erros latentes são as chamadas brechas, né? Situações de risco do sistema que, ao se combinarem com os erros ativos, eles criam oportunidade para o evento adverso. E o erro ativo é o próprio o erro que provoca um impacto imediato e direto. O ativo ou passivo não está relacionado a ser ou não percebido pelo profissional, mas sim a característica de que o erro ativo é aquele que provoca o impacto direto. E os erros latentes são aquelas brechas que existem que, atrelados aos erros ativos, vão provocar aí eventos adversos nesse paciente. Então, os erros latentes, eles são associados aos erros ativos para provocar esses efeitos adversos, certo? São situações de risco. Já os erros ativos, eles são aqueles erros que provocam um impacto diretamente, certo? Por isso que a alternativa está errada aqui, Ela diz assim, os erros latentes são atos inseguros, cometidos por quem está atuando. Não, os erros latentes são brechas, atitudes que, associados aos erros ativos, vão gerar problemas. E os erros ativos são atos ou ações evitáveis dentro do sistema a partir do processo de gestão. Os erros ativos são as situações que iminentemente provocam danos ao paciente. Então, a letra B, ela está errada por causa disso. Certo? Então, a melhor resposta aqui é a letra C. Né? Letra C.
Que tema seria esse? É outro tema aí que eles pegam assim, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e aí eles fazem perguntas em relação a isso. Acontece muito, por exemplo, Programa Nacional de Humanização, eles pegam esse programa e eles falam do objetivo, das coisas assim relacionadas ao programa. Então, qualquer programa pode aparecer como pergunta da prova do Revalida, já que ela é focada no Ministério da Saúde. Então, essa questão aqui foi sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente, mas qualquer um desses programas que tem o SUS, ele pode aparecer aqui. E aí, lá no curso, a gente fala os principais que podem aparecer, né? Mas não tem como a gente saber. Qualquer um deles pode aparecer, agora tem os que aparecem mais, né, do que outros. Ok, então a 14 já foi. Vamos para a questão 15. Ó, já estamos na metade aí. 15. Uma criança do sexo masculino, com 6 anos de idade, é internada em hospital para investigação de púrpura palpável, não pruriginosa, com lesões de tamanhos variados, acometendo bilateralmente a região glútea e membros inferiores, incluindo planta dos pés. Há um mês, as lesões cutâneas vêm aparecendo em surtos, com intervalos de 1 semana. A mãe nega a rigidez matinal e relata que o quadro iniciou com dor abdominal difusa, às vezes definida como periumbilical, em cólicas, com pesquisa de sangue oculto positiva nas fezes. A criança não apresenta febre, lesões de face ou mucosas, nem adenomegalias. Não houve uso de medicações antes do aparecimento dos sintomas. Ao exame, além da púrpura, apresenta edema e dor em joelhos e tornozelos. Entre os exames laboratoriais, foram evidenciados leucocitose discreta, sem desvio à esquerda, anemia normocítica e normocrômica, sem reticulocitose, número de plaquetas levemente aumentado, velocidade de hemossedimentação e proteína C reativa levemente elevados, além de pesquisa de anticorpo de antinuclear negativo. Exame simples de urina apresentou hematúria microscópica e proteinúria positiva. Anterior à internação, mas no momento, o sedimento urinário está normal. Ou seja, anterior foi proteinúria e hematúria, mas agora está normal. De acordo com os dados clínicos e laboratoriais do paciente, o diagnóstico e o tratamento adequado são. Então, a gente tem aqui uma criança que tem púrpura. Quais são os principais diagnósticos diferenciais que nós temos que fazer para a púrpura na infância? Crianças menores de 10 anos. É a púrpura trombocitopênica idiopática e a doença de Raynaud-Schönlein, né? A púrpura de Raynaud-Schönlein. São as dois diagnósticos diferenciais. Quando é que é púrpura trombocitopênica idiopática? Quando eu tenho uma criança que tem púrpura, mas que tem a baixa das plaquetas, tem plaquetopenia. E quando é que é a Raynaud-Schönlein? Quando eu não tenho plaquetopenia. Esse é o dado mais gritante. Uma púrpura com plaquetopenia, púrpura sem plaquetopenia. Mas vamos falar de mais características da Raynaud-Schönlein? Ó, essas alterações como edema e dor em joelhos e tornozelos é característica da Raynaud-Schönlein. Que mais? Ele faz a questão de dizer que não teve signo da bofetada, porque lembra que lá, o exantema, o eritema infeccioso, ele dá signo da bofetada, depois ele passa para o corpo, depois ele fica nos membros, tipo rendilhado, que pode dar um diagnóstico diferencial, eu posso pensar que poderia ser. Então, ele dá características. Kawasaki, como é que é o Kawasaki? Criança com febre, 5 dias mais ou menos aí, que ela tem alterações do olho, alterações da boca, alterações dos dedos, alterações da pele. Então, a gente não tem isso daqui, né? Então, não é doença de Kawasaki. Lúpus, deu FAN negativo. Então, não é lúpus. E não é normal que tenha lúpus numa criança de 6 anos. Isso aí em pacientes jovens, geralmente mulheres, né? Púrpura de Raynaud-Schönlein, beleza. Artrite idiopática juvenil, aí é uma artrite que pode dar em crianças, mas aí geralmente 9 anos, né? 12 anos, né? E não tem essas características que a gente está vendo aqui, né? Então, dor abdominal também é uma característica que acomete aí crianças com Raynaud-Schönlein. Então, por isso, resposta letra C, né? Não pode ser as outras coisas, aqui tá aí de cara. Prednisona, Rafael, é o tratamento? Então, depende, né? Em casos mais graves, se utiliza a prednisona, mas não é o tratamento de entrada que a gente vai utilizar. Se utilizam outros tratamentos, outros anti-inflamatórios menos potentes, para depois fazer o corticoide. Então, não é a primeira coisa que a gente faz quando tem. Mas tudo bem, é a única que pode estar certa, então resposta letra C. Muito fácil também essa questão. Beleza? É isso aí. Fácil demais. Púrpura palpável, alterações abdominais, diz que não tinha rigidez matinal para a gente não pensar em meningite,
Isso aí. Os 2 diagnósticos diferenciais para as púrpuras na infância são esses daí. Você tá gostando da live, meu amigo? A live tá massa? Então escreve aí, hashtag LiveTop, para eu saber que você tá gostando da live. Se você tá gostando mesmo, começa a compartilhar essa live. Manda aí para os seus grupos de WhatsApp, manda para os seus grupos de Telegram, manda para todo mundo. Se você tá gostando da live também, não se esquece de deixar o gostei aqui, o likezinho aí, para eu saber que você tá gostando, né? Porque senão, eu não sei como é que eu vou saber que você tá gostando. Você tem que me dar indícios de que você tá gostando, não é verdade? É isso aí. Vamos para mais uma questão aqui, ó. Sem mais delongas, mais uma questão. Deixa eu só lembrar para vocês que na semana que vem, nos dias 15, 16, 17, a gente vai fazer a Maratona Revalida, que é o evento feito unicamente, exclusivamente, para quem quer aprovar no Revalida. Se você quiser aprovar no Revalida, então você tem que assistir 15, 16 e 17 de março, né? 15, 16 e 17 de março. Às 8 horas, cada dia às 8 horas, a gente vai fazer essa Maratona Revalida, que a gente vai falar sobre técnicas para você aprovar na prova do Revalida. Várias dessas técnicas eu utilizo aqui, resolvendo as questões, é por isso que eu faço as questões de forma mais rápida, tá? Então, eu vou ensinar você a olhar para a questão e já responder de cara, sem perder tempo. É isso que eu quero, o objetivo. Nosso objetivo antigamente eu falava assim, né? Antigamente eu falava assim, aprenda, né? O objetivo era aprender a estudar todos os temas mais importantes para o Revalida em 5 semanas. Esse não é mais o objetivo agora. O meu objetivo agora é aprender a aprovar na prova do Revalida. Que ousadia, hein? Como aprovar na prova do Revalida teórica, estudando em apenas 5 semanas. Essa é a minha promessa para você. Como é que eu vou conseguir aprovar na prova do Revalida, estudando em apenas 5 semanas? É isso aí. Você vai fazer isso. Eu vou te dar um esquema que você vai estudar em 5 semanas e você vai aprovar. Se você seguir o que eu estou dizendo para você, são essas técnicas que a gente vai ensinar você. Rafael, é todo mundo que vai conseguir aprovar só estudando 5 semanas? Não, não é todo mundo, não. Existe a possibilidade de fazer isso? Existe. O curso, a ideia, ela é montada para você aprovar estudando em apenas 5 semanas. Agora, tem pessoas que vão conseguir, tem pessoas que não vão. Mas, agora pense junto comigo. Se são apenas 5 semanas, então se eu entender como é esse esquema, se eu entender o que eu tenho que fazer para estudar em 5 semanas, mesmo que eu faça em 6 semanas, ou 7, ou até 10 semanas, mas já vai facilitar demais o meu estudo. Então, o meu objetivo é fazer com que você estude de forma mais objetiva e consiga aprovar o Revalida estudando no mínimo tempo possível para aprender os temas, certo? Porque o que você tem que fazer é resolver questões. Mas para que você resolva as questões, é legal que você tenha um conhecimento dos temas. Então, a Maratona Revalida é ensinar você a como ter esse conhecimento para que você esteja livre. Porque enquanto você não tem esse conhecimento, você fica com medo das questões, você não consegue responder, você não tem objetividade, você não sai do canto. Tendo esse conhecimento de como responder as questões, você vai estar livre para aprender cada tema e aprender o que a questão quer de você. 5 semanas, só 5 semanas, você consegue tudo isso. Você consegue olhar para a questão, responder a questão da melhor forma. Eu digo para você porque eu tenho mais de 130 pessoas em um grupo de prova prática que só assistiram as minhas lives ou que fizeram o meu curso e eles conseguiram exatamente isso que eu estou te dizendo. Estudar em pouco tempo, do jeito, o máximo que eu vou conseguir é 5 semanas. Agora, tem gente que conseguiu em 6, tem gente que conseguiu em 10, tem gente que conseguiu em 3 meses, mas consegue. Vai depender somente de cada um que vai aplicar essa técnica, certo? Então, vou ensinar você nessas 3 lives como é que você vai fazer isso. Eu vou ensinar. Então, é gratuito, não tem desculpa de você não participar. Você está querendo aprovar no Revalida? Então, eu vou te dar todas as armas que eu puder para que você aprove na prova. Só depende de você, porque a minha parte eu vou fazer. Então, vamos lá. Minha meta é ajudar mais de 100 pessoas a aprovarem na prova do Revalida esse ano. Então, estou lá, topado na minha meta. Estou fazendo tudo que eu posso. Live de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu faço para ajudar você. Agora, basta que você faça a sua parte, né? Então, vamos lá. Questão 16. Sem mais delongas, sem mais conversa. Vamos lá. Uma mulher de 45 anos de idade comparece ao ambulatório de ginecologia com queixas de aumento do volume abdominal e irregularidade menstrual. Realiza ultrassonografia transvaginal que evidencia no ovário direito imagem anecoica, arredondada, com paredes finas,
contornos regulares, limites bem definidos e com septações grosseiras em seu interior, medindo 14 por 12 centímetros em seus maiores diâmetros. Nesse caso, a conduta adequada é, letra A, iniciar tratamento clínico com anticoncepcional combinado e controle trimestral com ultrassonografia. Letra B, realizar marcadores tumorais e proceder à laparotomia com exame de congelação no intraoperatório. Letra C, acompanhar de forma expectante e reavaliar resultado de ultrassonografia após 2 meses. Letra D, realizar punção e drenagem do cisto guiadas por ultrassonografia. E aí, o que se marcaria? Letra A, B, C ou letra D? Onde estão os que têm síndrome de gabarito para responder as questões? Respondam aí. Ó, o que acontece? Mulher de 45 anos, aí ele começa a falar bem, né? Bem. Isso aqui é uma... O que é uma imagem anecoica arredondada, com paredes finas e contornos regulares, limites bem definidos? Como é que eu chamo isso? Chamo de cisto. Qual é o tratamento, na maioria dos casos, de cisto? Qual é a maioria do tratamento na maioria dos casos de cisto? É um tratamento expectante. Mas, quando tem características de malignidade, a gente não pode fazer tratamento expectante. Quando tem sintomas fortes ou características de malignidade, a gente tem que partir para outro tratamento. No caso daqui, ele tem 2 características aí que eu vou chamar a atenção, que é o aumento do volume abdominal, a irregularidade menstrual, mais coisa também. Ele tem, septações grosseiras em seu interior e é grande, né? 14 por 12 centímetros. Maior do que 8 centímetros de diâmetro, já é grande. Então, é grande, isso é um cisto grande. E tem características de malignidade. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que realizar marcadores tumorais e proceder à laparotomia com exame de congelação no intraoperatório. Vou observar aí, se for positivo, eu procedo aí a outros procedimentos cirúrgicos aí para retirada dessa patologia. No caso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a laparotomia com congelação no intraoperatório. Esse é o meu caso. Não posso fazer a observação somente porque tem características de malignidade. Então, a resposta é letra B. Certo? Letra B, fácil demais. Por enquanto só teve uma difícil, né? O restante foi tudo fácil. 17. Um homem com 48 anos de idade, tabagista crônico e hipertenso, é admitido em hospital para correção de aneurisma aorto-ilíaco esquerdo, com utilização de prótese vascular. Durante a checagem de informações do protocolo de cirurgia segura, letra A, indicar antibiótico terapia e não profilaxia para minimizar o risco de infecção. Letra B, indicar antibiótico profilaxia em cirurgia vascular, porque há o uso de prótese. Letra C, indicar antibiótico profilaxia em paciente porque há comorbidades. Letra D, não indicar antibiótico profilaxia por tratar-se de cirurgia limpa. Então, qual é? Letra A, B, C ou D? Veja que a gente tem uma cirurgia limpa, só que potencialmente contaminada, né, por causa da prótese, né? Ela é uma cirurgia limpa, mas usa prótese. No caso de usar prótese, não preciso fazer antibiótico terapia. Sim, eu tenho que indicar antibiótico profilaxia. Aí sim, porque esse paciente, ele apresenta essa prótese vascular. Então, vou sim indicar antibiótico profilaxia. Ok, mas por que faz uso de prótese? É uma cirurgia limpa, que tem prótese, então eu tenho que fazer aqui antibiótico profilaxia. Resposta, letra B. Já foi milhares de vezes falado nas nossas lives, já foi falado, repetir essa questão. Então, essa questão também é muito fácil, muito tranquilo. Quimioprofilaxia, quando fazer e quando não fazer, né? Temos aí agora a questão 18. Estamos perto, já estamos perto de terminar as questões. 18. Uma mulher com 49 anos de idade é encaminhada para o ambulatório de oncologia em razão do diagnóstico recente de adenocarcinoma de pulmão com câncer de pulmão, não pequenas células, em estágio 3A. A paciente nega qualquer história de tabagismo, cabendo ao médico fornecer-lhe, na consulta atual, informações sobre sua doença e sobre o tratamento ao qual será submetida. Assinale a alternativa que apresenta informações adequadas sobre a doença ou sobre o tratamento a serem dadas ao médico. Letra A. A mudança recente da epidemiologia do câncer de pulmão revela que cerca de 50% dos casos ocorrem em pacientes que nunca fumaram. Letra B. A inclusão da cisplatina no seu tratamento deverá produzir-lhe
uma expectativa de sobrevida em 5 anos superior a 80%. O tipo de histológico que seria mais esperado no caso seria o carcinoma espinocelular com razão do seu sexo. Letra D. O tratamento indicado para paciente deve consistir em cirurgia e quimioterapia adjuvante. Ó, se você soubesse o tratamento do câncer de pulmão, saberia que esse daqui, ele é ressecável sim, né? E que a gente pode fazer o tratamento com quimioterapia e cirurgia. Cirurgia, né? E quimioterapia adjuvante. Então, resposta é a letra D. Mas por que não seria as outras? Letra A. Ó, 50% dos pacientes que têm câncer são os que não fumam. Mas que conversa é essa? Mano? Uma das principais epidemiologias e riscos, fatores de risco para apresentar o câncer de pulmão é a questão do cigarro. Então, como é que eu vou dizer que mudou de uma hora para outra a epidemiologia assim? 15% dos casos de adenocarcinoma são aqueles que não fumam. Geralmente mulheres, né? Que têm a predisposição a independente de fumar ou não. Então, a letra A não tem nenhum sentido, né? Letra B também não tem. E aí, o tipo histológico mais esperado não é o espinocelular, como eu falei. Aí, é o adenocarcinoma, porque é o que tem maior relação com os pacientes que não fumam. Letra C também está errada. Então, a resposta é letra D, muito fácil. Questão recorrente de câncer de pulmão, aí não revalida. Certo? Tá gostando da live, meu amigo? Tá achando legal? Tá encontrando aí respostas para os seus questionamentos, os questionamentos da sua vida, dizendo assim, ah, que massa, o revalida, muito legal, muito bom. Então, deixa aí o like, tá? Que você vai ajudar muito na divulgação. Se você quiser ajudar ainda mais, compartilha essa live com todos os seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, no Instagram, em tudo que é canto aí, que ajuda demais. E deixa o teu comentário também aí. Escreve aí se você tá gostando, hashtag LiveTop, se você não escreveu ainda, para eu saber que você tá gostando dessa live. Beleza? Vamos lá. Isso aqui a gente já fez. Vamos para a próxima. Questão 19. Uma mulher com 32 anos de idade procura unidade básica de saúde com queixa de dores intensas nas articulações das mãos e dos pés associadas à rigidez matinal. Aí você já começa a ver, eita, artrite reumatoide. Mas ela tem 32 anos. Então a epidemiologia não bate muito, não. Porque tudo o cara pensa que é artrite reumatoide, mas não é não. Com duração de cerca de 15 minutos. Também outra coisa que não bate. 15 minutos? Não, mais de 1 hora, né? Prejuízo funcional. Ó, relata que os sintomas começaram há 3 meses, quando ao passar férias de verão em outro estado, apresentou um quadro de cerca de 10 dias. Informa que não procurou atendimento médico na ocasião, passando a fazer uso de dipirona para alívio da dor, com melhora não satisfatória. O exame clínico atual da paciente evidencia edema e dor nas articulações interfalangianas distais bilateralmente e em tornozelos, não sendo observados no momento lesões de pele, mucosas ou nódulos subcutâneos. Se você tinha alguma dúvida, ele acomete as interfalangianas distais. Então, não é artrite reumatoide de jeito nenhum, porque a artrite reumatoide, ela poupa as interfalangianas distais. Então, artrite reumatoide, esqueça. Artrite reumatoide, já foi. Esqueça ela. 32 anos, aí você fala, então pode ser lúpus. Mas lúpus não tem relação com infecções. Então, a paciente foi para algum lugar, teve alguma infecção, e aí apresentou aí artrite. E foi uma poliartrite. E essa poliartrite, ela depois se cronificou. Então, não é assim o quadro do lúpus, né? A artrite do lúpus não é desse jeito. Então, isso aqui parece com o quê? Um paciente de 32 anos. É chikungunya, meu amiguinho. Chikungunya, né? Poliartrite, que tem 3 fases, e na fase subaguda e crônica permanece aí a questão das dores nas articulações. Certo? Então, fácil demais, né? Apresentou o quadro de febre alta, manchas vermelhas no rosto, nos braços e tórax, que persistiram por cerca de 10 dias. Tá vendo? Ele teve um quadro viral, característico da chikungunya. E aí permaneceu aí as dores no corpo, as dores articulares, né? Então, resposta, letra C. Hidroxicloroquina, chikungunya. 19, letra C. Fácil demais, meu amigo. Fácil demais. E agora só foi uma difícil, não foi? 20. Um menino de 5 anos de idade e 11 meses faz 5 anos e 11 meses de idade, faz segmento de rotina em unidade básica de saúde desde o nascimento, sem antecedentes mórbidos relevantes.
Em sua última consulta, há um ano, sua estatura era de 110 centímetros. Na consulta atual, está medindo 111 centímetros. Há 4 meses, passou a apresentar cefaleia holocraniana diária de intensidade moderada e forte dificuldade visual. A avaliação oftalmológica revelou hemianópsia bitemporal. A principal hipótese diagnóstica para esse caso é cordoma, schwannoma, crâniofaringioma ou tumor de plexo coroide. Difícil. Essa aqui foi difícil. Vamos lá. Cordoma não é um tumor de sistema de cabeça, né, de cérebro. Ele é um tumor periférico. Schwannoma também é um tumor periférico. Então, esses dois aqui eu já vou excluir. São tumores periféricos. Tumor de plexo coroide, ele vai atingir os ventrículos. Então, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar hidrocefalia. Não vai gerar esses sintomas aqui. Agora, crâniofaringioma, sim, ele vai gerar essa sintomatologia. Ele vai gerar por compressão, por isso que dá cefaleia, por isso que dá alterações visuais, porque ele gera por compressão. Então, esse daqui dos 3, esses 2 são no cérebro, mas esse daqui, a letra D, é nos ventrículos, né? Nos ventrículos. É por isso, tá? É por isso, né? Dos ventrículos, o tumor de plexo coroide. Então, por isso, o cordoma é periférico, né? O schwannoma de nervos periféricos, né? Esse aqui, o cordoma, vai ser de medula óssea, o schwannoma de nervos periféricos, o crâniofaringioma de cabeça e o tumor de plexo coroide de cabeça também. Só que o tumor de plexo coroide é dos ventrículos. E o crâniofaringioma, nessa idade, é um dos principais tumores que afetam as crianças. E aí geram essa sintomatologia. Ok? Então, é isso aí. Zoada aqui das galinhas, tá vendo? Então, é por isso, minha gente, por isso. Certo? Questão simples, questão que necessitaria um pensamento mais elaborado, mas eu vou considerar, em respeito a vocês, uma questão difícil. Então, 2 difíceis, e aí, o resto aí, tranquilo, o resto fácil. Então, a gente tem 80% dessas questões que nós fizemos aí, 8 questões de 10, tranquilo, perfect, sem nenhum problema. Certo? Tá vendo aí? Nenhum problema, a gente resolveu as questões aí, as 10 questões de hoje. Ok? Então, se você tá desde o começo, se você permaneceu aí do começo da live até agora, escreva aí, hashtag até o fim. Se você ainda é peregrino, você ainda vai fazer a prova do Revalida, peregrino sempre, né? Ainda sou peregrino, todos nós somos peregrinos. Mas se você ainda não fez a prova do Revalida, escreva aí, hashtag peregrino. Se você já fez a prova e já aprovou, escreva aí, hashtag robozinho. E se você vai fazer a prova prática ainda, ou você aí, né? Se você está almejando chegar aí a passar na prova prática, como eu, escreva aí, hashtag esqueleto, para você aí estar nesse nível aí mais avançado, né? Deixa eu responder só um aqui. Rafael, poderia explicar novamente o crâniofaringioma? O crâniofaringioma dos tumores, lembra? Aqui, o nosso objetivo na live não é fazer você aprender o tema, é fazer você, nas questões que são mais difíceis, descartar o que não tem possibilidade. Então, vamos descartar. O cordoma é um tumor de medula. O schwannoma é um tumor de nervo periférico. O tumor de plexo coroide é um tumor de ventrículo. Nenhum dos 3 poderia ser. Só poderia ser o crâniofaringioma. Rafael, importa eu saber as características do crâniofaringioma? Já estão descritas na própria questão. Essas são as características do crâniofaringioma. Se você quer saber o que é o crâniofaringioma, é essa sintomatologia. É um tumor de criança que dá essa sintomatologia aqui. Certo? Então, é descartando que você consegue responder a questão. É assim que eu quero que você responda. Eu não quero que você saiba muita coisa sobre o cordoma, nem sobre o schwannoma, nem sobre o crâniofaringioma, nem sobre o tumor de plexo coroide. Eu quero que você saiba o que é importante em cada um desses temas. A técnica que eu utilizo para fazer isso aí é o descarte inteligente. Você vai descartar aquilo que não tem importância para a sua questão. Certo? A gente vai falar sobre isso também lá na Maratona Revalida. Nos dias 15, 16 e 17 de março, eu espero vocês para resolver as questões através de técnicas. Beleza? Tchauzinho para vocês. Papai do Céu abençoe a todos. Nos vemos na nossa próxima live. Tchauzinho.